eu sou a Isabela, esse é o Pode Com Elas, um espaço feito por mulheres para mulheres. E hoje nós vamos falar sobre mulheres no audiovisual e eu queria que vocês se apresentassem aqui, contassem um pouco de vocês e o que vocês fazem dentro do audiovisual. E bem-vindas! Obrigada! Obrigada, meu amor. Meu nome é Karen Júlia, eu sou atriz desde os 13 anos. Esse ano vai estrear meu primeiro filme como protagonista. E eu tô também na série Arcanjo Renegado. Eu faço uma promotora de justiça e eu amo hoje ter a oportunidade de fazer audiovisual. O meu nome é Maureen Miranda, eu sou uma artista plural e uma das coisas que eu faço é atuar também no audiovisual. Eu gostaria de estar fazendo mais, né? O objetivo da gente sempre é fazer mais, tanto filme, quanto série, quanto novela. Mas, assim, eu acabei de filmar um trabalho que se chama Regina, com direção da Bruna Stoidel, que ainda vai estrear. Os meus últimos trabalhos no audiovisual foi um filme com o Zé Belmonte, com a Grazi Massafera e com o Giannichini, que se chama Uma Família Feliz, é um thriller. E também fui protagonista de um filme junto com o Paulo Miklos, que se chama Jesus Kid, do Ali Muritiba, que a gente foi também indicado ao Prêmio de Gramado. Entre um monte de curta-metragem, um monte de novelas, várias séries, bastante trabalho, bastante curta. Mas no momento, agora, neste momento, eu não estou com nenhum filme, não está rodando nada. Mas em breve já começa. Em breve. Muito feliz de receber vocês aqui. E para iniciar a nossa conversa, eu queria perguntar para vocês quando foi que o audiovisual deixou de ser só um interesse e passou a ser um caminho de vida, né? Um trabalho mesmo. Olha, eu nem sei dizer em que momento eu sempre fui artista desde criança. Tanto que minha mãe me colocou para fazer teatro desde pequena, que é uma coisa muito atípica, né? Uma família que ajuda essa criança a ser artista. É muito difícil, a gente sabe que a arte é um lugar que tem muita questão dentro da profissão, mas eu acho que eu já cheguei nesse mundo sendo artista, eu não me lembro de nenhum momento não ter essa conexão. Eu cheguei a jogar vôlei de praia, fui federada quando eu era jovem. Olha! Meu pai botava uma pilha pra eu, de repente, seguir a carreira, mas nunca larguei o teatro. Comecei no teatro. E o audiovisual, depois que eu experimentei a primeira vez, gente, é uma cachaçinha que você não quer largar nunca. Mas, como disse a Maureen, tá longe de eu ainda estar fazendo o número de trabalhos que eu gostaria de fazer no audiovisual. Falta muito espaço para mulher. Tanto como atriz, que é o nosso caso, mas também como roteirista, como diretora, em posições de poder. Hoje em dia é muito difícil você ver. Eu participei, esse meu primeiro longa como protagonista, foi um sonho porque 90% da equipe eram mulheres. Uhum. E eu estava fazendo uma mãe nesse filme. E a minha filha, bebê de 6 meses, foi contratada para ser a minha filha no filme. E eu estava no puerpério, foi uma grande loucura. Mas o fato de estar num ambiente de mulheres, em todos os setores, Acolhe, eu fui né? acolhida de uma forma que o filme aconteceu com uma mágica. E aconteceu pra cima alegre, só que contradição, o filme é de terror. Só que eu tava num ambiente tão diferente, tão impossível, né? Você vê um lugar majoritariamente feminino, que a coisa parecia um sonho. Até hoje eu não acredito. Eu falei com a minha diretora ontem, e realmente a gente precisa de mulheres em poder de decisão. Em lugares onde elas querem estar, mas que seja na fotografia, na direção, na produção, em todos os espaços. Eu comecei a fazer teatro com 13, 14 anos, lá em Curitiba, né? E já logo, assim, com 16, 17 anos, lançaram um programa de TV em Curitiba chamado Casos e Causos. E daí eu falei, ai, que bom televisão, porque, né, antes era só o eixo Rio-São Paulo, não tinha no Sul, né? Isso é uma coisa que não existia. E começaram pequenas novelinhas, assim, e eu participava de todas.
Depois eu era chamada para fazer algumas participações aqui no Rio de Janeiro, como, né, A Grande Família, em novelas e tal. E tinha um programa no Fantástico que passava, que era da Denise Fraga. Ah, como que é? Retrato falado? Retrato Falado. E eu fiz muitos assim, e totalmente, queria muito também fazer uma novela inteira com começo, meio e fim. E isso você vai tentando, sabe? Mas é muito complicado com quem é de fora do Rio. Agora eu acho que menos. E também com quem não é famoso já, porque sempre tem essa preferência, né? E não é só pela fama. É uma coisa assim, ó, você acaba criando os seus nichos de amigos. E você acaba querendo trabalhar com aqueles nichos de amigos. Exatamente. Então você fala assim, caraca, né? Por que eles vão escolher a mim se eles podem escolher uma atriz que tá ali vizinha do prédio, que já tá ali, que já conhece, que o diretor já conhece a mãe, já estudou com a mãe dessa pessoa. Então, assim, para entrar nesse lugar, Nossa. eu, para ser bem sincero, tô tentando até hoje. E eu Mas é sei que eu real. tenho talento, eu sei que eu sou ótima, eu me reconheço como uma super atriz, tanto que eu trabalhei, não preciso nem ficar justificando aqui nem para ninguém, né, na maior companhia de teatro do Brasil e um monte de coisa que eu já fiz. Mas, para mim, a questão da fama e como que surgiu esse nicho de amizade dali, não tem competição. Então, isso é bem complicado e isso sim existe e isso sim é um saco. Concordo. É difícil, é realmente assim. E já teve em algum momento que vocês pensaram em desistir? Ou vocês realmente pensam, não, tipo, isso aqui eu vou lutar até o fim? Eu penso todos os dias em desistir. E todos os dias eu tô aqui e vou lutar até o fim. Porque eu sou uma artista plural, né? Eu escrevo também, sou escritora, né? Eu sou artista plástica, eu sou figurinista, eu sou cantora, né? Eu sou atriz. Eu tenho um espaço cultural que se chama Container. Eu resolvi abrir um espaço onde eu possa me expressar com todas as vertentes, que eu não preciso ninguém me chamar para trabalhar. Eu mesmo faço os meus projetos, né? Contrato as pessoas para me ajudar, porque ninguém consegue nada sozinha, só com o coletivo. Isso não Com existe. certeza. Mas e qual foi a pergunta que eu já me perdi? Se você já pensou em desistir? Todos os dias. Todos os dias. O que eu tô fazendo aqui? Sabe, quantas vezes eu ensaiei coisa para tinha 4 pessoas na plateia? É. Quantas vezes? Milhões de vezes. Já fui em estreia de filme meu com 15 pessoas. Quantas vezes eu já fiz filme e minha personagem chamava mulher? Ah. A menina, a moça. Que moça, cadê o Que moça, nome? cadê o nome? Né? Agora, assim, tô numa idade, numa fase, graças a Deus que a minha idade e a minha fase eu não troco por nada, que eu peço para ler o roteiro antes. Tô tendo esse luxo, não tô mais desesperada. Então, eu vou ver se eu quero, vou ver se o roteiro Se me tem a interessa, ver, se tem a é. ver comigo, com o que eu quero falar nesse momento. Exatamente. Então, porque eu mesmo faço os meus trabalhos, eu tenho as minhas ideias, né? Eu tenho muita experiência, então eu posso oferecer isso agora, para mim mesma. Então agora tô num outro patamar. É. E faz toda a diferença. Muita diferença. Eu me lembro quando uma época eu aceitava muito participação, né, em novela. Eu não aceito lógico. mais também. Então, e foi muito louco isso, porque eu aceitava, né, coisa da grana e tal, mas a minha empresária falou assim, cara, e vamos começar a arriscar um não agora, assim, não direto pra participação, mesmo que seja um cachê legal, que seja não sei quantas diárias. Não, não interessa, vamos negar? Vamos. Juro por Deus. Apareceu, depois de negar, a primeira, a segunda, apareceu o meu primeiro teste pro Arcanjo Renegado. Claro, é assim. Eu não conseguia gente. fazer teste. Porque se e você eu não se entendi. valoriza, ninguém vai te valorizar. É bizarro. E é muito louco, porque a nossa vida, né, como artista, eu tô falando da nossa, minha e dela, mas de todas, assim, é assim, ó. Sabe? Completamente. E não pense que tá todo mundo, assim, em pé de igualdade, porque não tá. Não está. Ai, agora que não tem mais contratos, é tudo por obra, não sei o que, não. Isso aí, pra mim, balela. Porque parecia que ia ser bom. Que pelo menos pra mim, não sei se você que parecia que os streamings seriam outras portas pra gente, né? Vamos dizer assim, sem contar no audiovisual, tem Record e Globo, né? Na oportunidade de novela e algumas séries, aí entrar Netflix, vai entrar HBO, então tem mais coisa pra gente fazer. Mais coisa, nada. Piorou. Você hoje em dia vê os mesmos rostos, né, nos trabalhos. A galera que perdeu o contrato, desculpa, gente, mas eu vou falar e não tem problema nenhum com isso. A galera famosa, né,
já foi protagonista 1000 vezes em novela, em audiovisual, não tá mais em contrato longo com a Globo, e aí ficaram em aberto. Aí elas estão sendo escolhidas para fazer Exato. e ocupar esses lugares. E aí é complicado, porque você se vê, cara, Cadê a minha cadê brecha? minha brecha? E assim, sendo que exatamente o que a Maureen falou, que a gente sabe o nosso tamanho e que a gente precisaria de que abrissem as portas pra gente entrar, mas a gente tem que se enfiar numa bendita de uma brecha. Uma brecha, E exatamente. mesmo assim, às vezes você não vê. E às vezes você consegue um trabalho meu como arcanjo que me abre portas, mas na minha opinião é devagar. Eu faço parte de uma série que é a mais assistida da Globoplay, né? Uhum. A audiência é muito alta, mas não fiz novela ainda por conta disso. E sabe Que é que muito louco. eu lembrei de uma coisa bem boa sobre participação, assim, você vai fazer participação, né? Eu já tive dos dois lados, fazendo participação e fazendo a obra inteira, né? Quando você faz a obra inteira e tem alguém fazendo participação, que chega um ator que você já viu ao teatro, você já sabe que o ator é bom no teatro, você fala assim, ai, que bosta que essa pessoa aceitou essa participação, porque você sabe que a pessoa não vai aparecer. O cara tá lá decorado, estudado, entendeu? A câmera tá nele e vai pro ar a câmera que tá no ator da novela. Não adianta. Não adianta. Eu já fiquei de costas uma cena Assim, inteira. eu também, tipo assim, uma coisa tão louca. Uma vez eu tava fazendo uma novela chamada Love Paraisópolis. Foi a primeira novela que eu fiz com começo, meio e fim, que eu fiz um personagem legal, que eu fazia a secretária do Henrique Castelli, que do limão eu fiz a limonada e foi tudo certo, deu tudo certo. E precisaram lá de uma atriz que fosse boa pra fazer uma série que se chamava Fórmula, com a Drica Moraes, uma outra série. Com a Drica Moraes, porque ela precisava olhar para alguém, né, que fosse, que tivesse o cabelo parecido com o dela. Na época eu tava, assim, bem castanha, que eu fazia um personagem mais castanha. Não era Love Paraisópolis, tava fazendo, não era Sétimo Guardião, Os Dias Eram Assim, aquela super série. Super série. Assim, e daí eu tava com o cabelo assim, castanho, tava igualzinho o cabelo dela. Ai, pelo amor de Deus, sei lá, eu tava saindo 8 da noite do Projac, e daí me chamaram, Mauro, isso aqui você pode quebrar esse galho, papá, vai ter um cachê, papá. Não chega a ser uma participação, um negócio bem maior que a Drica Moraes, uma que eu amo, que não sei o que, tá bom. Fui lá, era um textão, gente, que eu tinha que decorar, tipo, na hora, tipo um bifão. E eu, assim, cortaram um pouquinho meu cabelo. Eu falei, caraca, tem a Conte com outro trabalho lá dentro mesmo. Que loucura. Fiz. Decorada, fiz. Gente, não apareceu nem meu perfil na cena. Gente. Apareceu um pedaço do meu penacho aqui, assim, que poderia ser qualquer outra atriz. Eu fiquei envergonhada. Eu falei, gente, não vou falar pra ninguém que eu fiz isso. Estou falando agora. Sim. Não vou falar pra ninguém. Eu pensaria da mesma forma. É um descaso, é um desamor. E é necessário, porque, assim, precisa de ter as participações. Tem que ter, entendeu? Você estava tendo aquela troca com ela ali. Aquela troca com ela maravilhosa, foi maravilhosa comigo, diretora, Flavinha, maravilhosa. Mas assim, então assim, é muito complicado esse lugar da participação, é também complicado o lugar de quem está fazendo a obra, porque você sabe que o outro é um puta ator e que não vai aparecer, né? Você fica estigmatizado, sim, eu também não faço mais participações, Universo, eu não faço mais participações. Isso aí. E porque mereço mais, quero mais e vou conseguir mais. Mas assim, não é bom. Não é bom. E é balela também quando os diretores falam pra você assim, ou o produtor de elenco também fala muito assim. Gente, é pequeno, mas é muito legal. Esse personagem é pequeno, mas tem uma história. É mentira. Não tem história, só vão aparecer os protagonistas e um pouquinho assim, tipo assim, um amigo do protagonista aparece. Na outra história, satélite não vai aparecer, ou vai ser a parte chata daquele trabalho. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Eu vou ser cancelada, tá? Não, gente, as pessoas têm que saber a verdade. Inclusive, é uma forma da gente contar pra não fazer, pro ator bom não fazer. Pro ator bom não fazer e pros jovens pensarem bem, mentira. Exato, porque não tem outro jeito se você não é filho, se você não é Nepo Baby. Eu tô com uma super linguagem Nepo Baby. Tá muito atual. Se você não é Nepo Baby, se você veio de fora do Rio de Janeiro, se você não cresceu com as pessoas aqui, se você não jogou vôlei com o filho de não sei quem na praia. Mas às vezes você fez isso também não adianta. Tem que ser da panela, é complicado. Se você não jogou vôlei com alguém da praia que também te conhecia já, que você, sei lá, filha do Caetano Veloso, fudeu. Eu já ouvi um diretor falar, parabenizando a coragem, falando, vocês são muito corajosos de serem atores, porque primeiro que ele falou que essa coisa incerta, né, de uma hora tem trabalho, outra hora não tem, ele não consegue entender, e
o que ele deixava ele mais intrigado era que, dentro de uma sala de decisão de quem vai ser escolhido pro papel, ele como diretor falando, é muito cruel a gente depender dessa sala. Porque ele Muito. disse A gente não entra que nem na são pauta. absurdos. Tipo assim, aí estão as fotos, aí tem os personagens, aí começa a seleção, pá. Se nessa roda, às vezes, vai que um dia, todo mundo acaba se conhece, que você tava numa festa e aí a sua amiga não se dava bem, tinha algum problema com o cara que tá na mesa, ele fala, não gosto desse ator. Fudeu. Tchau. Não chegou nem na mesa toda, já tiram a foto aqui, ó. É, com certeza. Aí, ou seja, você fica dependendo desse lugar e o que mais me pegou foi, ele falou, toda vez que você ganhar um teste ou você perder, sempre lembra que nunca é pelo seu talento. É sempre tipo físico, Tipo, é indicação. alguma coisa. É pelo seu talento, mas você pode ter perdido um puta papel, você era melhor 1000 vezes do que a segundo plano, mas a segundo plano parece mais com o garotinho que vai ser o filho. Aí ela que vai ser, não é você. As camadas são inacreditáveis. Isso que uma sala de escolha pra gente é tipo uma sala de terror. E não tem como a gente controlar isso. É fora do controle. Então o negócio é tomar um sorvete, esperar de vez em quando fazer o seu próprio trabalho, ganhar o seu dinheiro. Tem que se autoproduzir. Autoproduzir. Eu sinto que isso é tanto na frente das câmeras quanto atrás. Os diretores também têm 100%. agência para catar trabalhos. Eles também não são contratados mais. Sim. É difícil, realmente. Eu entendo, eu simpatizo com isso, porque eu passo por isso, mas por trás das câmeras. É frustrante, dá essa vontade. Por isso que eu falei de existir. Que o filme que eu participei com 90% de mulheres foi um sonho. Porque eu nunca vi em lugar nenhum isso. Nunca vi. Muito importante mesmo. Eu até vou puxar esse gancho agora pra perguntar. Então, agora eu quero falar sobre a realidade da mulher no audiovisual. Vocês acham que ser mulher no audiovisual ainda é difícil? Ser mulher já é difícil, né? Estar neste corpo, né? Eu estou mulher neste corpo já é difícil. Quiçá no audiovisual, que é um meio com bem mais homens, né? Do que mulheres. Então, na minha opinião, muito difícil. Já fiz vários trabalhos onde tinha, sei lá, 4 diretores homens e uma mulher. E sempre a mulher é a diretora louca, é a que repete muito, é a insegura, é muito a sensível, grossa. muito emocional. Exatamente, é papapá, né? Então, assim, como atriz, para ser bem sincera, assim, sendo mulher, eu nunca tive problemas, né? Nunca fui assediada, né? Teve um caso, assim, que não chegou a ser um assédio, mas uma falta de noção de um diretor. Mas um ator aqui, outro ali, nunca precisei acionar nada, porque eu sei me defender muito bem, né? E entendo quem aciona, eu acho que às vezes é muito necessário também. Tem que cuidar com tudo que a gente fala, né? Falou uma coisa, mas ela falou que não sei o que, as pessoas distorcem, é uma loucura. Então, assim, eu tô falando por mim, né? Mas é muito difícil. E é um saco também ficar nisso. É muito difícil, é muito difícil não fazer o processo inverso, né? Que é também, como é que eu digo assim? Processo inverso disso é não reclamar e fazer também, né? Porque a gente também entra num looping de reclamação, de queimação de sutiã, que eu acho um pouco chato, sabe? E não é todo homem que é escroto. Existem muitos homens maravilhosos, né? Às vezes não é culpa dele que ele tá ocupando aquele lugar. De repente ele é bom pra caralho mesmo, sabe? Mas é que falta mulher mesmo na parada, né? A gente tá mesmo subjugada, né? É estrutural. E a gente tá numa fase muito perigosa e bizarra de misoginia, né? Então, assim, a gente é atacado o tempo inteiro, né? Agora, o próprio ator, né? Júlio Casarré, tá atacando a gente, né? Atacando nós, mulheres, com um pseudo, sei lá, uma pseudo-máscara do catolicismo. Então, assim, a gente é atacado o tempo inteiro. Tipo, por quê? Cadê? Sabe? Então, assim, eu acho difícil já ser mulher que está nesse meio. Eu acho importante a gente entender, por exemplo, trazendo o filme que foi o filme que eu fiz, dirigido e idealizado pela Nina Fachinello, uma história feita por ela, que tem muito dela, essa história ser contada e ser vivida e escrita por mulheres, entendeu? Nossa, eu entrego esse trabalho para você, ela me entregou esse trabalho
e aí a gente entrega para as outras que estão, uma que está na fotografia, na produção, para todo lugar que você vê na maquinária tem uma mulher, que é um lugar que você quase não vê. Então a importância dessa escrita ser feita pela gente, pra gente, né? Sim. Porque o mundo feminino tem tantas sutilezas, complexidades que um homem escrevendo nunca vai dar conta. E eu quero dizer essa também, conta nunca fechou, né? E eu quero dizer também que isso entra totalmente as mulheres trans. Total. Que são mulheres, né? Pelo que amor são de mulheres Deus. e que têm alma de mulher, né? E são mulheres. São mulheres, ponto. Isso entra também nesse quesito, né? Para elas, né? Para nós mulheres também muito difícil. Eu acho interessante isso que você falou também, que às vezes um homem não vai conseguir escrever. A dor é outra. A dor é outra. Que até o filme que ganhou o Oscar, a Nora, né? Sim. Recentemente. É um filme que eu sinto que é isso. É um filme sobre uma mulher que eu acho que escrita por homem, que você consegue ver que foi feito por homem. Eu sinto que se fosse uma mulher naquele lugar, seria totalmente Total, e detalhe, eu total. assisti esse filme e parei. Não, óbvio que antes de ser anunciado pro Oscar, eu parei de assistir porque eu achei ele ruim. Eu achei ele péssimo. O lugar que ele tava colocando a menina. E aí depois eu fui entender, ele ainda ganhou o Oscar. Eu falei, realmente, quando a gente... É isso. O audiovisual, às vezes, ele parece que tá mudando. Uma diretora se destaca aqui, a gente faz, mas não tá, entendeu? Quando a gente vê, chega no próprio Oscar, que é um lugar de visibilidade, né? Que é o lugar do cinema, do audiovisual. E esse filme realmente ter ganhado destaque me impressionou. Eu também. Eu faço dela as minhas palavras. Não, eu concordo, total. Eu acho que é isso. É um filme de uma mulher feito por um homem que, sinceramente, às vezes eu penso que é até pros homens. Eu não sinto... Não, provavelmente não, com certeza. Com certeza. Né? A forma como ele escolhe trazer ela nas cenas, dentro da história, é um olhar muito masculino, entendeu? E se fosse uma mulher, teria um outro signo. E eu acho que é isso que falta, a gente escrever pra gente. Exatamente. E ter também a chefe lá da Netflix, a chefe da HBO, tem que ter a mulher lá pra também escolher essas mulheres. Entendeu? Eu concordo totalmente. E eu também sinto isso dentro do audiovisual. Que também, queria perguntar se vocês sentem que a gente precisa se provar mais nesse meio, né? Ai, gente, que preguiça. A gente precisa se provar em tudo, o tempo inteiro. Tá muito chato essa existência, assim. Parou, quero descer. Tá chato. E mesmo assim, com todas as coisas, né, os privilégios que a gente tem, que eu tenho, por exemplo, posso falar da minha vida, que eu sou uma pessoa muito privilegiada, né? A arte foi uma escolha de cruz, assim, sabe? Eu tô que nem a Nina do Chekhov. Tem que saber carregar cruz. A gente já é resistência, né? Por estarmos aqui. É muito difícil de separar a nossa figura do que a gente faz, porque a gente é um bolo, é uma confusão, somos confusos, somos esquisitos, somos estranhos, né? Somos sempre assim, chegaram as esquisitas, as estranhas, e graças a deusa, a Deus, a todos os santos e anjos e deuses, entidades e tudo, e orixás, né? E vivos esquisitos. Eu acho isso. É isso aí. Não, gente, eu acho que tem que sempre ser pensado dentro de uma grande empresa, como falamos, HBO, Globo, como que a gente posiciona essas mulheres, entendeu? Porque eu vejo muito podcast falando sobre o lugar da mulher no audiovisual também. Acho que nós mulheres também, a gente tem mania de... Não muda. A gente tem mania também de criticar muito a outra mulher, né? Sim. Nós também, nós somos difíceis. Nós não temos a união que a gente fala que a gente tem. É difícil. É difícil, mulher com mulher é difícil também. Né? Então, assim, a existência a parte hormonal pode ser confusa quando a gente junta, porque uma vai pegando, né, tá no ciclo menstrual, dá uma loucura. Um pane no sistema. Convive 2 semanas com uma mulher, vocês vão menstruar tudo junto, tá todo mundo pancadão, entendeu? Eu até ia perguntar isso, se vocês sentem que hoje existe mais apoio entre mulheres ou se ainda é cada um por si. Depende do grupo que você tá. Depende. Tem umas mulheres muito filha da puta também. Tem. Mas se eu fosse comparar, eu que trabalhei no programa de televisão com mulheres, como assistente de palco, / dançarina. Nossa, eu amei também minha equipe mulher que trabalhou comigo. Isso, mas
Se eu for comparar aquela época, vamos dizer, 2019, que eu tinha meus 20 anos, agora com 40, eu sinto que hoje a gente tá entendendo mais da gente. Então, Também mesmo acho. que a gente tenha dificuldade Tem um de... autoconhecimento, né? Tem, eu acho que até a mulher que não gosta desse negócio de autoconhecimento, mas vê a amiga falando, acho que a mulher também tem isso da amizade, do conselho, da troca. Por isso que eu acho que a gente acaba se entendendo mesmo no caos, Eu entendeu? também acho. Eu faço Dentro das delas, nossas personalidades. meu último filme também, a diretora mulher, assistente mulher, né? Tinha bem mais mulheres do que homens, assim. E foi um ganho imenso É um também. ganho imenso, gente. Eu não sei se eu tô romantizando. Não tá, Eu não. falo direto isso com a Eu acho diretora. que Eu acho tá, que eu vivi sim. um sonho, porque deu tudo certo pra mim, que tava num momento de muita felicidade, muito vulnerável no puerpério, que isso, errar as palavras também faz parte do puerpério até hoje. Eu me senti extremamente acolhida. Tipo, se eu quisesse ficar amamentando a minha filha 1 hora, e 1 hora do cinema é caro. Mas eles escolheram ter uma mãe puérpera no set, então Maravilhoso. é isso. Achando tão chique esses nomes, mãe puérpera, Chique, puerpério. né? Uma coisa adulta, sabe? Não, me sinto adulta. Né? É uma hora que eu adulta. penso e falo, não dá mais pra ficar sonhando adolescentes. Gostei. Mas tipo, era um acolhimento tão grande, e aí dentro do meu protagonismo, que eram muitas cenas, né? Você é protagonista, tá em todas as cenas praticamente. E aí muito texto, e aí eu dei conta de tudo, e a coisa foi dando certo, e às vezes eu não estava preparada para fazer a cena, então vamos adiantar outra. Eu acho que tinha... Só isso que eu posso dizer. Tinha esse acolhimento, porque eu sempre trabalhei em lugares majoritariamente masculinos, né? A gente sabe, dentro do audiovisual, então é muito. E aí, realmente, o filme ficou uma referência absurda, assim. De que dá certo. Que a gente se mata, mas a gente se ama. Se mata, mas a gente se ama. Mas é assim mesmo. De verdade. É assim. E de verdade. Eu tenho amigas no audiovisual e assim, a gente se porra, mas a gente tá ali uma segurando a outra verdade também. mesmo, é verdade. E é muito importante isso. Muito. Às vezes a gente se irrita com algum cara assim da faculdade que tenta ensinar alguma coisa pra gente e a gente fala, fulano, que saco, eu sei fazer. E aí é bom ter essa coisa. A gente até um grupo de meninas que a gente falava disso. Tipo, é muito chato às vezes, né? Mas... Porque o natural do homem, se você dá mole, isso é péssimo, né? Mas se você dá mole, eles pegam seu lugar mesmo, né? É tipo, vão passando na frente e é cultural do machismo. O homem tem uma dificuldade de respeitar a mulher dentro do ambiente de trabalho. Então, é bem... É verdade. E eu quero saber, qual foi a situação mais difícil, assim, que vocês conseguem lembrar agora, que vocês viveram sendo mulheres nesse meio do audiovisual? Eu vivi, posso falar primeiro? Claro, meu amor. Eu vivi 2 situações, infelizmente, gente, eu não vou poder falar um nome, infelizmente, por uma questão ética mesmo. Mas eu fiz um teste para um filme que super estourou, não passei, ficou entre eu e uma outra atriz, e quem fez foi outra atriz, brilhantemente, que o diretor falou para eu fazer uma striptease. E eu fiz. Fiz striptease. No teste? No teste. Fiz striptease, depois super me arrependi. Depois ele me chamou de volta para fazer de novo, e de novo foram 3 vezes. E não era para ser uma striptease sensual, bem pelo contrário, era uma coisa bem antagônica. Isso foi muito chato, que aconteceu, porque me arrependi muito depois. Eu não sei se ele tem as filmagens até hoje, por exemplo. Mas, Maura, ele te pediu... tinha a ver com a personagem? Tinha a ver com a personagem. Apesar da personagem não fazer striptease, tinha a ver com a personagem, sim. Como se fosse um improviso, ele tivesse pedido um improviso. Caraca, meu Deus. Fez isso. E teve também... com esse mesmo diretor, me incomodei várias vezes. E fazendo uma novela, como eu falei, não chegou a ser um assédio, mas foi uma situação muito ruim, que esse diretor, um outro diretor, ele me deu um abraço, e o dedo dele, ele me abraçou e ficou 3 dedos aqui no começo do meu peito, assim, e eu senti uma coisa esquisita, né? Acho que o corpo se retrai na hora, e aí ele começou a andar comigo e conversando sobre o trabalho e tal, e com aquele dedo aqui.
Só que a gente tem o que chamam de paralisia traumática. Você não consegue reagir, porque você não sabe se é coisa da sua cabeça, se você é a tal louca, né? Se você está louca, se você é, ou se você está maliciando tudo, porque afinal, um senhor, né? A gente tem mania de falar que senhor não é filho da puta, e senhor é filho da puta também, Claro né? que é. Ou não é tarado, são os Passei uma piores, né? situação, Então você fica assim, será que esse cara, ele tá dedilhando o meu peito mesmo? Será que eu que tô pensando isso? Então isso é uma coisa assim terrível. E isso acontece. Isso acontece se você não mesmo. estiver ligada. A gente tem que estar ligada. Já fui também, já passou assim também. Eu não chamo isso de assédio, eu chamo isso de um pequeno incômodo. Eu acho que assédio é uma coisa um pouco mais, um pouco pior, sabe? Mais abusiva ainda do que isso. Não tô desmerecendo isso porque foi um horror. Eu fiquei com aquela coisa atrás da orelha, aquela pulga atrás da orelha. Eu falei, gente, coisa esquisita. Não consegui mais chegar perto desse cara. E uma vez eu tava na igreja lá do Projac para fazer uma cena e um ator do nada colocou a mão assim na minha grande coxa, que eu tenho uma coxa super gostosa, colocou aqui a mão na minha coxa e também senti a mesma coisa. E fiquei assim, sem ação. E daí eu falei, criei uma coragem e tirei a mão dele assim. Ele, credo? Eu falei, o quê? Ele, nossa? Eu falei, nossa, digo eu, né? Nossa. Nossa, digo eu. Porque ele colocou bem perto, assim, na minha pubis mesmo, assim, a mão. Então, a gente passa por coisinhas bizarrinhas mesmo, assim, né? E pra mim, que eu me lembro, assim, de cara, deve ter tido mais, mas foi isso, assim. Com certeza teve mais que você está falando Vai vindo na cabeça, mas vai você vindo vai um monte, assim. E eu acho que para além desse tipo de situação que eu já passei por várias, inclusive me lembrou uma que, você falou igreja, eu me lembrei que eu fui seguida por um ator bem famoso. Eu tinha 15 anos, estava fazendo elenco de apoio da novela. Ele ficou me seguindo dentro da igreja, cenando na igreja. Me seguindo e perguntando se eu tinha isqueiro. Imagina, tá? Eu tinha 15 anos, eu era meio caretona ainda. Tem isqueiro, tem isqueiro. Ele começou a me enquadrar geral. Eu dei um jeito de ir embora da gravação. E na real, o que para além dessas coisinhas, desses pequenos assédios que são muito, que marcam muito, eu acho que o pior que deixou de herança é uma neurose. Eu sou neurótica no trabalho. Em todo lugar que eu vou, Eu dentro sou da em todos os Rede Globo, lugares, não tem em todos. ginecologista homem, não tem Eu também não oftalmologista homem, tenho. não tem nada, porque já fui abusada E também. dentro da Aí eu fui Globo, abusada. é sempre abraço, não sei o quê, mas é sempre, eu sempre tô ligada nas distâncias, na distância que o cara tá vindo falar comigo. É uma neurose com o meu corpo de me proteger o tempo inteiro. A gente traumatizou. O tempo inteiro. Eu entendo bem, porque como mulher é muito triste falar isso, mas é muito difícil a gente não entender isso que vocês estão falando. Né? Tinha uma novela que eu fiz, cada vez que eu passava pelo ator bem famoso, ele fazia assim, ó. Odeio esse barulhinho. Aí eu falei, acho que não acredito que essa pessoa fez isso, né? Eu ia filmar com ele 8 meses, daí passava de novo e... Aí eu falei com meu marido em casa, fulano tá fazendo isso aqui, ó. Toda vez que eu passo, ele fala, se defende, daí um dia... Eu passei também, fazer a cena dele. Eu falei, o que é? Você quer um house? Você tá com uma ardente Tá se em algum ardendo lugar? todo. Nunca mais, nunca mais. Mas às vezes precisa reagir mesmo, Tem que. Mas é porque é muito tenso. Às vezes eu quero não, reagir na hora, às vezes eu me travo. Você fala, não acredito que esse cara tá fazendo... Que isso? Cada vez que eu passo coisa antiga, coisa cafona, coisa horrorosa. Não acredito. Quando você conversa com um cara, ele tá olhando pro seu peito o tempo inteiro, dentro do trabalho, você tá às vezes já de figurino, mesmo se não tivesse. Aí aquilo lá, tá conversando, tipo, não tem o menor pudor, né? menor pudor. Outra violência que eu vivi foi sempre pedirem pra alisar cabelo, tem bastante tempo, tá? Graças a Deus. Mas alisar meu cabelo e fazer plástica no meu nariz. Muito largo esse nariz, tem que fazer assim, senão você nunca vai conseguir ser atriz. Isso aí eu vi muito, mas muito. Meu Muito. Deus. A coisa é feia. Não. Eu fico feliz que hoje as pretas estão mais empoderadas e mais, vamos dizer, redomadas por nós que já passamos bastante coisa. Mas assim, é um absurdo, e eu tenho uma amiga que sofreu, enfim, para se enquadrar, enfim, é terrível. É mesmo.
E ouvindo essas coisas e tendo essa conversa, eu queria que a gente olhasse pra frente. E onde vocês acham que a mulher ainda precisa avançar dentro do audiovisual, tipo, pra conseguir o espaço dela, assim, e viver em paz? E viver em paz e reinar. Difícil essa pergunta, É. porque a gente tá nesse caminho, assim, né? Eu acho que a gente tá. Eu posso falar por mim, né? Eu tenho roteiros escritos, eu tô escolhendo diretoras mulheres, né, para dirigir os meus próprios filmes. Eu tenho um roteiro agora que a Letícia Spiller vai fazer, que é minha amigona, que a gente quer também uma diretora mulher. Eu cheguei para Bruna Stoidel, que me dirigiu no último filme, e falei: quero ser sua musa, quero fazer tudo o que você faz. A gente está buscando isso, a gente está nesse caminho, né? Eu tenho um trabalho também, um projeto com a Isabela Garcia, de uma novela vertical, né, que a gente também tem só uma equipe de mulheres, então a gente tá pelas arestas, é cada um fazendo o seu, sabe? É igual aquele passarinho que vai, pega uma gotinha para apagar o incêndio, vai lá, pega uma gotinha para apagar o incêndio, e o leão fala: você não vai apagar o incêndio com a sua gotinha que você leva no seu biquinho. Ele fala: mas eu tô fazendo a minha parte. É. É por aí. E exatamente nesse lugar é que a gente, uma vai puxar a outra, não adianta, né? Não tem jeito. E é isso que você falou do início das relações, né? Por exemplo, no filme, às vezes a pessoa te pede uma indicação, você já puxa uma amiga. Exato. Nesse lugar que você vai tentando encaixar a mulher ali, mas volto a insistir, que eu acho que eu falei em todas as minhas respostas. Tem que ser chefia. Não só chefia, está em todos os lugares, mas tem que ser chefia. Porque se eu não for chefe, eu não consigo puxar a Maura, não consigo puxar você. Entendeu? A Jane tá fazendo isso com a gente, tá Jane, puxando exatamente. a gente. Viva a Jane. Viva a Jane. Então, agora eu quero ir para os bastidores. Eu queria que vocês contassem pro público o que eles não fazem ideia do que rola por trás e, assim, dos bastidores mesmo. Olha eu pensando. Ai, gente, acho que a curiosidade, eu não sei se Maureen concorda, que as pessoas mais têm em relação ao audiovisual, mas acho que a carreira de ator, é o tal do beijo, cena de sexo, como é que é. E eu acho tão engraçado porque ninguém faz ideia de como você faz uma cena de romance, como você faz uma cena de beijo. O cara é teu amigo, você tem que estar lá, envolvido dentro daquela coisa e trazendo toda aquela informação que aquilo é real, mas é zero. E as pessoas não têm noção por trás de como é. Você tem que fazer uma cena de sexo no filme Eu Fiz. E, cara, como é que é o nome daquele negócio? Tapa-sexo. Um horror, gente. A gente ria muito botando. Aí um abre a perna, o outro. E o menino que fazia meu par, que é meu parceiro, Pedro Carvalho, maravilhoso também. Gente, com aquele cola. É zero confortável. Mas aí, na hora que você vê o resultado, você fala: gente. Aí eu tenho duas histórias pra contar maravilhosas. Ninguém faz ideia do que é, gente. A alegria que é de fazer, mas que não tem conexão nenhuma. A arte tem esse poder de trazer aquele imaginário e você completa. A culpa é sua. Eu tenho duas histórias pra contar que eu acho engraçadíssimo. A primeira cena que eu fiz de sexo foi com uma menina, né? Amo. E eu sou cis, né? E foi com uma garota, foi um filme com a Vera Holtz, tá no YouTube. Amo, mentira. Chama Tereza e Tereza. E que era uma viagem da Vera Holtz e tal, e eu ia ser assim, eu tava, faz, sei lá, 15 anos atrás, eu era só uma imagem meio de terror pra ela, assim, ela tava meio dentro de um sonho, e eu fazia uma imagem de terror, que era uma coisa assim: eu quero acordar desse sonho, desse pesadelo. E o pesadelo era eu e uma outra garota, a Yara Torrente, que canta aquela música Meu amor, essa é a última oração, que é atriz também. Nós duas se pegando, se beijando, tal, ali numa pegação, e a Vera Holtz olhando assim, tipo voyeur. E eu falei: caraca, e assim, gente, eu dei uma paquerada nesse diretor antes de filmar. Tinha ficado com ele já e tal. Ai, tá. Ai, eu tava, tipo, uma pessoa assim, que aproveitava as coisas da vida. Isso aí. Né? Eu tava solteira, tinha ficado com outro menino que também era assistente de direção. Quando eu vi, meu Deus, todos os garotos que eu fiquei tá aqui. Morava em Curitiba, todo mundo, né, um lugar pequeno. O filme é meu. O filme é meu, tô reinando aqui. E daí, puta, vão ver meu cu, né? Pensei. Pode falar cu? Falei: caraca, o pessoal vai ver meu cu, né?
A parte da frente já viram, mas o cu, que bosta, né? Eu não vi meu cu. Ai, Aí meu eu falei, Deus. eu não queria mostrar meu cu pra ninguém hoje, sabe? Hoje não é um dia de dia. mostrar. E, né, e, tipo, menina, eu falei, vou ter que beijar a garota, porra, se fosse um ator, né? E era uma cena assim, tipo, ele queria ver lambida. E é muito louco ter que dar, a gente dar conta disso e a gente nem é, né? Eu falei, cara, eu vou ter essa experiência, né? Aí nunca vou esquecer. Tava de roupão. Eu me lembro que a minha mãe foi comprar um roupão pra mim, comprou um de vaquinha. Eu falei, porra, mãe, um de vaquinha, né? Aí tá, chegou, ai, gente, chegou lá, todo mundo, não, gente, câmera, todo mundo aqui, equipe reduzida, pá, equipe reduzida, acho que é pior, equipe reduzida, porque fica tudo bem concentrado em você, no seu corpo, no seu tudo, né? Aí, agora, e a outra atriz, nem aí, já pra lá da praia pra cá, tomando água, e eu, meu Deus, um pentelho ruivo, né? Aí eu falei, puta, cu, pentelho ruivo, tô toda cagada nesse set aqui, né? Eu com meu negócio de tudo vaquinha. muito novidade. Tudo muito novidade. Daí parei ali, pá, sentei, deitei, eu tinha que ficar sentada na cama, pelada, com uma posição meio assim, a menina com a perna aqui, eu ali, e pá, daí ação, as duas travadas, ação. Aí o diretor, Maureen, pega no peito da Yara. Eu falei, não vai dar. Mentira. Maureen pega no peito da Yara, não vai dar. Aí corta. Eu falei, como não vai dar? Eu falei, gente, eu não bebo, né? Eu falei, gente, preciso de um conhaque aqui. Vou precisar de um Eu conhaquinho. preciso soltar os músculos. Gente, pra quê? Virei uma tarada. Quando tomou, depois que tomou? Ah, porque eu já... Meu Deus. Eu olhei pra ela e falei, bonitinha essa moça. E daí ele veio e trouxe o conhaque. Acho que eu só vou contar essa história. A outra acho que é bem pior. Ah, não. Vou contar. Vai contar Aí ele as veio duas. com o conhaque e ela também vou querer. E quando eu vi o Yara, eu falei, nossa, que ódio, vou tomar também. Tomou Mais que tudo. ela. Aí tomou, eu falei, nossa, tesãozinho não, Yara. Quando Do eu vi, eu tava nada. no mó sexo com ela, ela para, a gente continuou. Eu falei, olha que interessante, né? Aí no dia seguinte, ela postou uma foto, era Facebook ainda, acho tão chique falar Facebook. Né? Instagram e Facebook. Mentira, tem um ódio quem fala. Aí no Facebook, no dia seguinte, ela postou uma foto e eu escrevi assim, eu já peguei. E de verdade, hein? Essa é uma da história que ninguém sabe, dos bastidores, né? Não, ninguém sabe. E a outra história, acho super divertida essa história, pode cortar, tá? A outra é que esse longa que eu fiz, né, chama Jesus Kid, com o Paulo Mico, do Sérgio Maroni. Viu como o café dá uma alegria? Dá, gente. Já pode ir botando mais aqui. Dá uma alegria, tô falando pra vocês. Parece até o Se conhaque. fosse conhaque, eu tava Não, pelado se beijando fosse- todo mundo aqui. Fudeu. A Eu gente, não bebo, não, não a gente ia fumo. acabar com o audiovisual. vamos Não, eu combinar. não bebo e não fumo. Eu não nada. Eu não bebo, não fumo, não nada. Eu Então, bebo, assim, vamos beber. eu não posso, não bebo. Mas não é porque não é porque eu não posso, porque eu fico louca. Eu não posso porque, enfim, problemas. Mas daí, gente, nesse filme, Jesus Kid, Jesus Kid é muito bom esse nome. vocês têm que ver esse filme, tá? Com o Sérgio Maroni, a produção dele e tal. Tinha uma cena que era assim, gente, era os três de conchinha, pelados. O Sérgio Maroni, Você no meio. com a sua tromba e seu corpo perfeito. O Paulo Micos, um titã, que eu sempre mesmo? fui fanática. E eu, uma atriz mirim, né? Pequenininha, peladinha aqui também, né? E de desespero. Um desespero. Porque não é Não é tão difícil, mas não é simples. Mas não é entendeu? simples, porque assim, é assim, se for comparar no teatro, ajuda o pelado. Por quê? Porque a partir do momento que você tira a roupa no teatro, você já tá com algum personagem muito louco É, ali. Já, Porque já você tá fica imbuído, tão né? excitado de que você tá com o seu corpo nu, que você fala, olha, É muito, um tô signo num muito estado forte, alterado de né? consciência aqui já. Você não precisa nem fazer muita coisa. Faz o mesmo texto que você fez pelado de calça jeans, muito mais difícil de calça É. jeans. Mais fácil fazer pelado, porque você já tá ali É. exposta numa Exposta, situação energética. Não sei explicar, né? Mas Só é quem já verdade. fez já. Mas no cinema não. No audiovisual não. No cinema é muito frio ali. É tete frio, a tete. quadrado. Quadrado Exatamente. é Fora a quadrado, equipe que tá porque aqui, ó, né? a equipe tá ali, exatamente. Aí eu botei aquele trem. Ai, gente, que Né? situação. Exatamente, a equipe tá aqui, você tá É. ali, né? Tá, não E tem você uma vê eles luz. também Tem uma tentando luz, não mas olhar, antes mas não. eles têm que olhar. Você vê eles tentando te ajudar e não É. olhar, mas eles têm que olhar Daí, pra situação. aí tava assim, o Sérgio já no set, lindo, o corpo perfeito, a bunda, o pau, tudo lindo, pra lá e pra cá, já, tipo, sei lá,
500 pessoas no set reduzido para um longa gigante. Tal. Muita gente nessa cena, Muita gente nessa cena. E o Paulo, aquele, né, aquele não era de vaquinha, era uma coisa com bege. E eu também, eu meio desesperada, eu falei, eu vou dar esse primeiro passo. Eu peguei, Paula, é isso aqui que eu tenho para oferecer. Não tem mais nada que isso, e é isso aqui. Dele, que bom que você fez isso. Logo. E eu sou assim, eu falei, olha, tá tudo certo também. Eu falei, é isso. Aí deitamos ali de conchinha, mas de conchinha ali eu já vi um cravo aqui, eu falei, meu Deus. Isso ninguém vê no bastidor. Né? A gente é humano. É humano. Né? Você tá fazendo cena de sexo, você tá olhando a espinha do teu amigo, tá em cima de você, e você exatamente, tá lá. Meu amigo ali com um cravo aqui, eu falei, agora um cravo e sonífera ilha, e uma coisa tudo junto, e tô ali, e aquele cravo e conchinha, e o povo vendo meu cu aqui atrás, Gente, porque não tinha tapa-sexo. Mentira. Não tinha tapa-sexo. Ai, gente. Não tinha, tinha que aparecer um pouquinho da bunda. É? Tá tudo certo também. Com Não, mas tem o tapa também que não aparece. Não tinha, eu tava ali, e a câmera, o cu, o Sérgio Maroni perfeito, o Titã com a espinha, foi uma loucura. E o Paulo assim, só falta agora filmar 8 vezes. Quantas vezes que a gente filmou? 8. Foi. Puta merda, gente. E a cena tá no filme e eu bem apareço pelada lá. Eu, Paulo e Sérgio. Caraca, gente. 8 vezes. Essa minha cena de sexo. Tá todo mundo, né, já vendo cena de sexo. Não era sexo, era Sérgio era Maroni. uma conchinha. É uma conchinha. É isso, que as pessoas nem sonham. Assim, que a gente às vezes tá no carão, super emocionado. Ou então você tá ali, barato. você tá ali, tá você tá com tirando bafo, casquinha, não é uma existe. pessoa, né? Uma pessoa. Acaba de almoçar, comeu cebola, vai beijar um amiguinho. Puta merda, vamos escovar o dente, né? Mas não vai adiantar, vai É humano, a humanidade mesmo. Então, tem algo que vocês gostariam que as pessoas entendessem melhor sobre o trabalho de vocês? Entendessem melhor também é uma pergunta super subjetiva, né? Porque, assim, na verdade, eu prefiro trabalhos que as pessoas não entendam muito no sentido linear da coisa, com começo, meio e fim. Eu gosto de obra aberta, né? Então, acho que entender também é subjetivo, porque às vezes cada um entende de uma maneira, né? Eu não sei. Não sei responder essa pergunta. Eu acho que eu vou... Não sei se eu vou saber responder também. Mas eu gostaria que entendesse que... eu quero estar em lugares muito maiores que eu ocupo hoje. Idem. Que eu acho que fica... Às vezes é difícil as pessoas entenderem isso que você falou. Não tem a ver com fama, tem a ver com trabalho bom. Não tem a ver com fama, trabalho. Trabalho bom. É trabalho. Né? Porque a gente oportunidade. Porque a gente tem a alma do teatro, que é o coletivo. Então, não que a gente não queira fama, mas a fama é uma consequência. A gente é muito boba sem julgamento dessa coisa da fama e tal. Acho que o ser humano pode querer o que ele quer pra si. Mas eu acho que a gente, às vezes, eu acho que eu passei muito tempo dentro da minha carreira não dizendo os lugares que eu quero, preciso e vou ocupar. Então, eu acho que foi o que eu falei e provoquei dentro de uma série que hoje eu faço parte, eu tô desde a primeira temporada de uma série que é mais assistida da Globoplay, que tá indo pra 6ª temporada, que é e eu tô lá. Renegado. Exatamente, que eu tô lá. Acredito que eu já deveria estar em lugares dentro da empresa, ocupando outros lugares, outros tipos de personagem, inclusive, se puder ser parecido com esse, com lugares de poder, que eu faço uma promotora de justiça, que normalmente eu fazia mulher, né? Mulher 1, mulher 2. Moça bonita. A moça bonita, mulher gostosa, gostosa 1, gostosa 3. Então eu acho que hoje, se for pra entender e já jogar subjetividade dentro disso, é que eu quero muito ocupar lugares e ter a oportunidade de ter personagens diferentes, fazer uma vilã, fazer todo tipo de trabalho. Eu acho que isso falta para as mulheres. Eu acho que, assim, complementando, né? Eu acho que falta também no nosso próprio meio as pessoas entenderem, né, que a gente, ela é preta, eu sou branca, a gente pode ser pobre, rica, Exatamente. favelada, não favelada, né, pertencente à comunidade, Exatamente. aleijada, morador de rua,
personagens trans, não trans, gays, não gays, putas, não putas. Eu acho que isso pode esse leque para nós atores é tão aberto. Eu acabei de passar num teste no passado que a minha personagem era gay. E eu falei, caraca, puta desafio, porque eu sou cis. Perdi a personagem pra uma garota que era gay. Fiquei feliz, eu falei, que legal, vai ser uma garota gay. Mas por que só a gay pode fazer a gay? Né? Por quê? Né? Por que só a trans pode fazer a trans? Puta, imagine que máximo eu fazer uma trans. Eu me transformo numa trans. Às vezes as pessoas... É claro que eu entendo, isso é bem polêmico. Eu entendo que as minorias estão ocupando o seu espaço, né? Mas a gente é ator. A gente tem uma é questão ator. de necessidade. A gente pode fazer tudo. Né? Eu quero desafios na minha vida. Para mim seria muito tranquilo fazer uma mulher pequenininha, branca, cis e ruiva. Já sou essa pessoa, né? Eu queria fazer outras coisas, sabe? É porque os rótulos, né, que colocam da gente dentro da profissão, eles muitas vezes, sua maioria, são muito longe do que a gente tem para dar. Muito! A gente tem infinitas possibilidades de personagem, entendeu? Então, essa parte frágil, né, que a gente tem das pessoas não conseguirem ver a gente em personagens completamente diferentes. Complexos, né? E complexos. Malucos, enfim. Isso acho que não é nem um entendimento que a pessoa tem que ter. Eu acho que isso é uma noção mesmo de como se trabalha, não sei. E para poder fechar, eu queria pedir para vocês darem um conselho para as mulheres que querem entrar no audiovisual. O conselho que eu daria uma mulher que entra no audiovisual, primeiro tem que estudar, né? Muito. Não dá assim, virei atriz ou virei diretora sem estudar, sem fazer um curso bom, uma faculdade. E a outra coisa que eu diria é se arrisque, comece a fazer os seus próprios curta-metragens, né? Os seus próprios filmes. Começa a criar a tua linguagem, estuda para ver para onde você quer ir, né? Não espere do outro alguma coisa que vai surgir um convite para você fazer, porque não vai. Não vai. Entendam de editais, estudem, façam produção executiva, que é a mais difícil de você ter profissionais, um ator que entenda, eu falo por mim mesma, de produção também. executiva. Façam alianças, né? Façam o seu grupo. Faça o seu grupo. Né? Faça o seu grupo. Ninguém consegue nada sozinho. Sem coletividade não existe arte. E autoprodução, gente, porque sem autoprodução, o telefone não toca, é desesperador, e aí a profissão vira um Marte, aí não dá. Exatamente. Eu penso a mesma coisa. Maureen e Karen, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada pelo café. Tomamos uma garrafa. E fomos desandando. Foi muito bom. Mas foi ótimo. Ai, foi amei. um prazer receber vocês aqui. Muito obrigada. E muito obrigada a você também que assistiu até aqui. E esse foi mais um Pode Com Elas.